O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quer o fim das sanções internacionais. Agora, conta pra gente o que ele ofereceu em troca. Então, e essa foi uma coletiva de imprensa aí concedida por Nicolás Maduro na quarta-feira, em que ele falava sobre a autorização que foi dada pelos Estados Unidos para que a gigante americana Chevron possa voltar a funcionar parcialmente na Venezuela. Ele classificou como muito positivo, mas pediu o fim total das sanções por parte de Washington, né? E ele falou essa autorização, esse afrouxamento, digamos assim, das sanções veio por parte dos Estados Unidos em resposta a um anúncio de que o governo de Maduro e a oposição voltaram a conversar, que estão se comunicando, negociaram, inclusive assinaram um acordo para liberar 3 bilhões de dólares da Venezuela que estão bloqueados em bancos internacionais em função dessas sanções. E aí foi nesse sentido que veio essa fala de Maduro, né? Ele mencionando então as sanções, mencionando esse retorno a conversar com a oposição, disse sim, iremos dialogar porque queremos eleições livres de sanções, de medidas coercitivas unilaterais. Querem eleições livres? Pois que sejam justas e transparentes, então que sejam livres também de sanções. Então, condicionando aí uma eleição, né, que está marcada para 2024 ao fim das sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Lembro a vocês que os Estados Unidos não reconheceu oficialmente, questiona, né, a reeleição de Maduro de 2018. Biden, como também fez Trump, né, não reconheceu a reeleição de Maduro, mas a guerra na Ucrânia fez com que o governo de Joe Biden voltasse a conversar, a ter um diálogo novamente com a Venezuela. Ele, inclusive, em março, enviou uma delegação a Caracas em função da questão da produção de petróleo, né, em meio à crise provocada pela guerra. Volto com você no estúdio. Tá ótimo. Carolina Abelim com um bonito cenário de São Paulo, a cidade iluminada por conta do Natal. Mas vamos conversar com o Jorge Serrão acerca desses assuntos tratados com a Carolina Abelim. Maduro, então, quer o fim das sanções internacionais, sobretudo dos Estados Unidos, obviamente. Há um interesse comercial, financeiro aí. Ele fala até em eleições livres, limpas, condicionando justamente essa contrapartida. Agora, Serrão, com Lula no poder, você acha que Maduro tende a ganhar mais espaço no cenário internacional? Lula poderia advogar a favor de Maduro? Com certeza, companheiro Maduro é companheiro de Lula no Foro de São Paulo, ou Grupo de Puebla. Então, eles são aliadíssimos e vão juntos, sempre. Lembrando que o Foro de São Paulo foi fundado por Lula aqui no Brasil, junto com Fidel Castro em 1990, e teve o apoio imediato do ex-presidente da Venezuela, o falecido Hugo Chávez. Agora, Maduro depende demais das condições geopolíticas do petróleo. Se você tem problemas internacionais que aumentam a demanda pelo petróleo, a vida do Maduro e da Venezuela fica bem tranquilinha. Eles ficam numa boa, a demanda é total, esquecem tudo que haja de problema com a Venezuela do ponto de vista político. O papel é pegar o petróleo dela, principalmente para servir de calefação no inverno. Mas se o petróleo, nesse caso, fica em alta, entra em baixa e fica sobrando, aí quem sobra politicamente é o Maduro. Por enquanto é isso que está acontecendo. Maduro tira proveito da situação e tem sido aí nos fóruns internacionais elogiado por quem você não imaginava que fosse elogiado. Por exemplo, no último encontro aí, Emmanuel Macron da França fez toda uma média com ele, só faltou dizer que ele é um dos mais democratas presidentes do planeta Terra. Mas ele tem força do ponto de vista político internacional para fazer esse tipo de exigência, dadas as circunstâncias e a situação do seu país? Excelente pergunta. Do ponto de vista político internacional, a força dele é 0, tendendo a -13.
mas do ponto de vista econômico, aí é que está. A Venezuela ainda é um mega exportador de petróleo e por isso ela consegue se sustentar e por isso aquela ditadura lá venezuelana se mantém. Um outro motivo também que ajuda ela a estar lá ainda viva é que Maduro muito espertamente, primeiro, ele assumiu o controle da Suprema Corte de lá. Segundo, ele substituiu as Forças Armadas de lá por uma espécie de guarda nacional. E o curioso, essa ideia bacana pode acabar sendo implantada aqui no Brasil, se deixarem, né?